Agora, Mas vamos lá. deixar quietinho um pouquinho. Estão jantando. Jantando já? Cedo, né? Então vamos lá. Vamos lá então. Então você tem dois filhos. Um com um laudo fechado de autismo com 4 anos. E o outro com 5 anos, é isso? Isso, está em investigação. Tá. Então, No caso beleza. desse, porque eu tenho 3 filhos, eu ainda tenho uma menina, mas até o momento eu sempre, tô deixando ela assim, observação, eu fico observando, Uhum. mas o foco tá neles. Tá. Vamos conversar então sobre o de 4 anos, que tem o laudo fechado, até porque muita coisa que a gente fala para ele pode servir para o irmão também, mas vamos focar e pensar primariamente no de 4 anos, beleza? Ok, Que é o que tem o laudo fechado, é isso? isso. E só para esclarecer, pessoal, gente, eu só tô fazendo isso não é por causa de laudo. É só porque eu preciso focar numa criança, senão eu não Uhum. consigo. E como a gente tem, assim, o que a gente fala para muitas coisas vão servir para o outro, eu vou focar em uma criança. Então, vamos lá. Ele tem diagnóstico de autismo, como você falou, tem um diagnóstico fechado lá. Passou pelo neuropediatra, foi isso? Isso. Tá. Ele faz uso de alguma medicação? Não. Tem algum Eu problema de acho que visão? Pode falar. ainda não, porque como ela já de início que ela teve contato com ele, verificou tudo, ela deu o laudo para ir já ir começando a fazer os exames, e eu estou no aguardo do retorno. Talvez quando desse o retorno, talvez ela Você vinha tá no dar aguardo do retorno. algum medicamento, entendeu? Mas no início não. Aí foi esse tempo para fazer exames, e até o momento eu fiquei, porque demora, né? Porque meus atendimentos são pelo SUS. Uhum. Então, demora um pouco. Então, devido a isso, devido a colegas, né, me ajudou para ter nesse período com fono, tendo um acompanhamento com fono, e só fono, deu uma melhorada. Não de Tá. passo lento, mas deu uma melhorada. Aí, assim, ela diz, né, que eles tiveram bom progresso, né? Me fala uma coisa, eles estão indo pra escola? Só o mais velho. Eu consegui já esse ano, porque devido a um cronograma que a escola exige, e só esse ano que ele conseguiu, e ainda foi só o mais velho. Tá. Ele teve um bom progresso depois que ele teve as aulas, mesmo sendo remotas. Uhum. Tá. Porque ele não sabia ler, não Então, sabia escrever, coordenação motora. tá. Então, o seu mocinho de 4 anos não vai pra escola e tá fazendo fono. Então, ele vai na fono, atendimento pelo SUS, é isso? Sim, Quantas vezes na semana? uma. Uma por 30 semana. minutos? Oi? 30 minutos? Eu acho que, não sei, é para ser 30, mas eu não observei, assim. Às vezes parece ser 15, né? É rápido, né? Tá, beleza. Então me fala, ele já fala, como que ele se comunica, como que ele tem as necessidades dele atendidas? Me fala sobre isso. Ele não fala palavras, como é que se diz, um linguajar bem coordenado, não. Ele fala sons parecidos, palavras, sons que você consegue entender, mas palavras não, tipo mamãe. Ele não fala mamãe, ele fala ninguém, papai, cacá, água, ele ainda consegue, mas ele falava bem direitinho. Já recente, ele está querendo, tipo, regredir. Afa, e eu digo, afa não, água. Aí ele vai e fala direitinho. Tranquilo. E me fala uma coisa. Então, tudo que ele quer, ele pede aquilo que ele quer.
Só que não necessariamente com a palavra certinha, qual que é o nome da palavra, mas ele tenta fazer aproximações da palavra, é isso? Sim. Então, igual você falou, água, Quando ele não fala, ele mamãe. aponta. Antes ele não apontava direito, hoje ele já aponta, quando ele não quer falar o que ele quer. Tá. Então, você acha assim que é fácil dele conseguir as coisas que ele quer, porque ele consegue arranjar uma maneira de se comunicar, seja apontando, seja falando a aproximação da palavra. Ele chega a ficar frustrado porque ele quer pedir alguma coisa e a pessoa não entende ele e ele fica frustrado de alguma maneira? Ele fica frustrado quando eu estou ocupada. E ele quer e ele não sabe esperar. Eu disse assim, olha, já, mamãe que é ocupada, deixa só terminar que eu vou lhe atender. Aí ele fica meio chateado e sai, às vezes ele chora. Então eu acabo parando o que eu estou fazendo para atender ele. E ele não sabe esperar. Uhum. Beleza. Você vê que ele tem alguma dificuldade sensorial, barulho, não gosta de mexer com geleca, por exemplo, dificuldade para tomar banho, não gosta que abrace ele, que dê beijo, como que é isso? Não, abraço ele gosta. Então, tal que ele só não gosta de dar o abraço é quando eles fazem alguma coisa de errado. Uhum. Se ele bater, se ele fizer uma coisa que machucou ao irmão, eu disse, dê um abraço e um beijo. Abraço. Aí ele dá uma forçada. Uhum. Aí ele não quer. Mas a questão de abraçar, ele dá. Ele abraça, ele beija. Ele é carinhoso. Barulho, Agora, tem sensibilidade a... Não, ele não tem. Ele ama o banho. Se ele pudesse passar o dia todo banhando, é como se fosse uma terapia para ele. Ele, sei lá, se tivesse uma piscina, ele ficava o dia todo lá dentro. E barulho? Tem dificuldade com barulho? Em questão do barulho, ele faz o próprio barulho. Ele não se incomoda assim, quando um som estrondante ao ponto de foguete, aqui do lado da nossa casa é uma igreja. Ele já tinha aquela dificuldade para dormir devido ao som. Aí teve um período que a gente foi para o aniversário, ele ficou bem em cima do som, ouvindo as luzes do rádio, mas teve um certo momento que ele não demorou muito, assim, eu acho que ele pediu para ir embora. Na verdade, ele não pediu para ir embora. Ele só pegou a minha mão e pegou a mão da irmãzinha dele e levou até o portão para ir embora. Aí, não, meu filho, agora não. Aí ele chorou. Pegou lá as cadeirinhas, né, botar no carro e chamou o Cacai. E pegou as cadeirinhas Então, para ir embora. Ele suporta o barulho, mas se for demais, aí ele já fica... Quando ele gostou, aqui na nossa casa, que tem via de ônibus, nossa rua, ele gosta de ver os ônibus passar. Mas ele não quer ficar muito próximo. Ele não entra no ônibus. Aquele tremor do ônibus, aquele barulho. Ele entra em desespero, chora e pede para descer. Ele gosta só de ver, mas ele não quer. Você acha que alguma sensibilidade para pegar em alguma coisa? Ele não gosta de pegar, não gosta de pôr a mão, não gosta que toque nele, sei lá, uma geleca, algo que suja as mãos, tinta, essas coisas, como que é? No início ele era bem, como eu posso dizer, nojentinho. Assim. Se ele achar estranho, ele fica com a cara de nojo e limpa a mão. Tipo agora, que ele levou uma vacina, eu ia botar um gelinho. Certo. Mas depois outras vacinas, um tempo atrás, assim, né? Um ano passado. Vou botar o algodãozinho, ele se incomodava com aquilo em cima. Como se tocasse nele. Mas ele não se incomoda com outra coisa. E aí, tipo, eu acho que ele não ia brincar, não, porque do jeito que não.
Cara de Tá, hoje. tá. Então, hoje em dia, você vê um pouco de sensibilidade, sim, a pegar as coisas que ele não tá tão acostumado, que ele não gosta tanto. É isso? Se ele estiver comendo uma coisa, tá Tá. comendo, aí começou a abusar. Ele não quer nem triscar. Ele quer cuspir. Só para não pegar. E se ele pegar, ele já vem com mão hoje quer se limpar. Se limpa em Uhum. alguém, não filho. Tá. Então, ele não gosta de ficar sujo, não gosta de pegar em coisas A sujas. primeira coisa quando ele desperta é o banho. E quer ficar arrumadinho. Aí eu não entendo muito, porque ele gosta muito de estar arrumado. Porque ele gosta de passear. Gosta de estar arrumadinho. Mas não demora muito, ele tá pelado. Até a cueca. Como se ele incomodasse, ele diz que até dói. Ele se incomoda. Fica nu pela casa e já vai para o chuveiro querendo tomar banho. Uhum. Aí é como se fosse metade dele, né? É aquele excessivo pela água e aquela outra metade arrumadinho. Uhum. Tá. Olha só, essa questão da roupa, o que, que a gente vê, né? Que é muito comum nas crianças com autismo terem uma sensibilidade com algum das partes sensoriais, né? Então, assim, seja barulho, então o sistema auditivo, seja o sistema tátil, pegar em alguma coisa, ou sentir a roupa no corpo. Ou seja, a parte visual, ter alguma sensibilidade com luz, por exemplo, Em questão do excessiva. som, teve um dia que a gente estava numa consulta, apesar do barulho que ele gosta muito de porta, bater porta, abre e fecha, gaveta, de armário, tudo enquanto, teve outra criança que eu acho que ele é uma criança que ele queria muito para ele se zangou, aí ele gritou muito perto, ele ficou assustado. Meu filho ficou Uhum, assustado com o grito da outra criança, uhum, e na mesma hora ele se sentou e ficou quieto, porque ele gosta muito de estar correndo, brincando, batendo porta, né, no dia da uhum, consulta. E devido ao som do grito, do show, do berro da outra criança, ele ficou, tipo, se tremendo, uhum, assustado, e na mesma hora ele correu para a cadeira e sentou perto de mim. Não sei se eu acho que devido ao som. Em questão da uhum, roupa, roupas, tipo assim, que ele esquece de vestir. Eu boto roupa de casa, calção, uhum. camisa, ele não quer. Porque ele sabe a diferença das roupas que a gente separa para um passeio. Sim. E ele não aceita. Ele chora e entra no desespero. E quando eu digo não e não, quando eu dou as costas, ele está lá vestido. Ele Uhum, mesmo se veste, nem que seja do lado do avesso. uhum. Ele Beleza. se veste todo arrumadinho. Camisa de manga ele não consegue, mas camisa de alça ele consegue se vestir. Uhum. Tá. Como que ele brinca? Como é que é o brincar dele? Ele gosta de brincar de bola, ele gosta de brincar de carro. Minha filha mais nova, ela gosta de brincar de empilhar. Ele vai lá e brinca com ela. Só que tem certas brincadeiras que ele exagera. Quer jogar, ele joga o brinquedo para cima, ele que joga os brinquedos aqui para cá dos vizinhos. Uhum. E Na ele hora que não tá brinca brincando, vai e fica. direitinho como os outros brincam, num carrinho ali, Uhum. não. Senão a maioria dos brinquedos que estão quebrados é dele quebrar. Uhum. Ele quebra os brinquedos. Porque ele tem hora que ele não sabe brincar. Ele Uhum. roda, joga. Quando ele se zanga, ele usa até o brinquedo para jogar na gente. Uhum. Tá. Mas quando ele tá brincando, sem esses momentos de tô com raiva ou fico animado demais e quando vê, joga, porque pode ser mais ou menos assim. Tá brincando normal, de repente fica Ele agitado fica bem demais. eufórico.
Ele fica bem Eufórico. eufórico quando tá brincando. Ele joga, só que os brinquedos, jogar nele é Com só muita joga pro alto. força, joga pro Com muita alto. força. Ele não tem o controle da força dele, até para brincar. O meu Uhum. medo dele interagir com outras crianças é justamente esse controle da força que ele não, às vezes ele não tem. E outra criança vem a não entender, porque Uhum. até mexe muito com as mãos. Tem hora que ele mexe muito com as mãos, Uhum. ele vem por rumo tipo do irmão dele. Como parece que está fazendo cosca, mas não é cosca. Ele é o jeito dele mexer com as mãos. Aí, se outra Uhum. criança faz isso, corre o de bater nele e ele não entender. E ele revida. Teve um momento recente que ele foi a primeira vez que ele fez isso com uma criança assim de fora, que aqui dentro acontece de tudo. Sim. Ele foi querer brincar e essa criança não deixou, então ele tipo tirou ele do meio e ele Uhum. bateu nessa outra criança. E eu disse, epa, não pode bater. Aí eu fiquei assim meio com medo, até numa creche. Como é que não é? Uhum. Porque na mãe a gente está vendo tudo, e para quem vai tendo controle, né? Uhum. Sim. Ele não mede a força, né? Ele não tem noção da força dele, né? Não é que ele faça por Não, mal, tudo, mas ele não tem noção da força dele. E isso acontece justamente por problemas sensoriais. Ele não tem essa noção de sentir tão forte como as pessoas que não têm nenhum problema sensorial sentem. Então, assim, então ele não justamente. mede a força, ele não tem essa noção por causa dessa desregulação Uhum, sensorial mesmo. Os sistemas sensoriais dele não estão ajustados. Então ele não mede, ele não tem essa noção. de Então controle, né? de controle, entendeu? É por Conseguir isso. reduzir a força. Porque Ele não consegue modular. se Ele não você der consegue com um modular. tapinha assim de leve nele, ele vem com uma mais forte. Ele não consegue fazer essa modulação aí da força. Bom, vamos com relação aos comportamentos, interação dele com outras crianças, que é o que você estava acabando de me contar, com outras crianças ou com os irmãos. Ele ainda não tem noção, pelo que você está me falando, tem essa parte sensorial, mas ele parece que também não tem noção de se ele pode pegar um brinquedo, se ele não pode, esse relacionamento social, do que é apropriado, do que não é. Você acha que ele tem essa noção? Recapitule a pergunta, se ele questão Você acha que ele de tem brincar com outra Você acha criança. que ele tem noção de como lidar com os outros? Como lidar com as outras crianças, no caso? Brincar, o que Eu que fiquei pode, o que que não observando, tanto que pode? quando a gente vai para consulta, eu não observo tanto o mais velho, eu fico de olho de ninguém, porque ele é muito dado, o mais velho. Eu fico mais de olho num caçula, que é o Uhum, que a gente está conversando. uhum, Porque ele fica entrando nos consultórios, abre porta, eu digo, epa, não pode. Aí ele vai lá e pega um brinquedo. Aí eu já fico com medo, porque justamente é um brinquedo que outra criança já está brincando. Eu disse, olha, brinca junto, faz assim. Aí tem horas que a outra criança é mais agitada do que ele e não aceita, uhum. ele deixa, ele sai de perto e procura outra, ele começa a correr, porque ele gosta muito de correr. Mas eu observo que ainda eu tá em observação. Assim, para Uhum. mim, aí eu só observo essa interação dele, porque é uma vez na semana, se fosse assim no cotidiano, assim, todo Uhum. dia, Como que é com os irmãos? com os irmãos, eles se dão bem. Eles se dão bem, ele gosta muito de brincar com o mais velho, mas tem horas que parece que estão numa fase de ficar, como é? Ficam tipo brigando um com o outro, aquela brincadeira de tapa um no outro, porque senão Uhum. estão agarrados. Aí tem hora que tem que separar. Já a caçula, ela se dá bem com ele também, então tal que quando o mais velho está aqui dentro assistindo, ela está atrás dele, estão sempre juntos. Ele se dá bem com os três. Uhum.
Agora, o negócio é essa briga dele com o mais velho, nessa brincadeira que estão brincando, aí devido, como eu lhe disse, devido a ele não conseguir controlar a força Ele dele, bate forte demais, aí o irmão já fica bravo. Não tem aquele negócio de dar a última palavra, Uhum. é a última tapa, pois é assim, tem que hora que entrar no meio para poder se separar. Uhum. Bom, você falou como que é a questão do brincar dele no parquinho? Você falou que ele gosta muito de correr. Mas se ele for Sim, num parquinho, ele vai nos brinquedos, no balanço, como é que é? ele brinca. Só teve uma vez que eu levei ele num parquinho que tinha balanço. Ele não queria, ele brincou e não queria nem sair mais do balanço. Mas já ele, no tamanho que ele está hoje, o parque que a gente levou não tem brinquedo, é mais espaço mais que o povo faz para fazer piquenique, Uhum. skate. A gente leva bola e gosta muito de brincar, mas o medo é dele ir para a avenida. Uhum. Medo de avenida, porque já teve situações dele correr assim. Ele deu uma melhorada, mas a gente fica sempre com aquele pé atrás. Uhum. Ele gosta Nessa que muito de gosta muito de correr. nesse negócio de correr pra rua, você vê, por exemplo, ele consegue andar do seu lado na calçada? Eu não, assim, solto não, só pegado na mão. Eu não consigo, eu mesma eu não consigo soltar a mão dele para nada. É o meu medo que eu tenho. Porque Se ele estou já na fez isso. calçada, ele tá pegado na minha mão. Se ele tá na beirada, em qualquer lugar, ele tá pegado na minha mão, eu não solto. Só se for um local fechado, que eu consiga que deixar ele um pouco mais tranquilo. Mas rua não. Porque ele já fez isso, de Por correr pra isso, rua. Já foi até quando ele correndo. tá na calçada, aqui na porta, eles correm, sobe a calçada e vai para a avenida, só fazendo aquele círculo. Mesmo quando não passa carro, mas eu fico com medo. É isso quando tá com o pai dele, mas eu não deixo. Comigo não. Uhum. Ele já consegue ir ao banheiro sozinho? Na verdade, ele consegue ficar dando descarga, gastando água, mas ele faz no piniquinho. Mas eu tô, como é que se diz? Eu tô fazendo devagar, aos poucos, porque ele antes a gente deixava a porta aberta para ver se eles tivessem aquele interesse de fazer no vaso, mas ele botou na cabeça de ficar. Ele não podia entrar no banheiro, dava descarga, descarga. Uhum. Isso estava fazendo muito gasto. Então, botava no piniquinho, a porta trancada, e quando faz, ó, xixi, aí a gente acompanha. Aí eles estão indo devagar, os dois, Tá, então eles estão indo no pinico, no pinico. Mas ao estão indo invés do assim, banheiro. começando aí ao banheiro devagar. Mas eles estão fazendo devagarinho. Mas ele senta no vaso, isso é um problema para ele ou não? O problema é a questão Não, da descarga. está falando do dois? Não, ele não faz. É só o xixi. É uma coisa que ele tem outra dificuldade que ele não mencionei. É que a gente não tocou nesse assunto. Ele Uhum. tinha um medo muito grande de fazer o dois. Uhum. Porque é como se tivesse saindo uma coisa estranha nele. Ele Uhum. entrava num choro, num desespero e não deixava sair. Uhum. Hoje ele continua do mesmo jeito, só que ele não chora mais. Uhum. Você entendeu? Uhum. E então, onde que ele faz o cocô? No pinico também? Ou na Não. roupa? Ele circula. É tipo assim, ele está aqui dentro de casa, ele circula em qualquer lugar que ele venha se sentir à vontade. Ele anda pelo terreiro todinho. E quando a gente pensa que ele está no guitarra, ele está lá na frente, ele fica rodando. Até ele se sentir à vontade, porque quando ele sente a vontade de fazer,
ele aperta os glúteos, ele prende, ele Uhum. não quer que saia. No início, a gente estava com medo, sabe? Se ele está com problema de evacuar, se ele está Uhum. com Intestino problemas. preso, alguma Sim, coisa. a gente chegou até ficar dando, olha, dar coisas só para poder ajudar. E não era problema disso. Simplesmente ele prende e não deixa sair. Ele chorava como se estivesse sentindo, sei lá, uma coisa terrível. E hoje não, ele já não chora. Ele já sabe, tira a roupa todinha e vai lá para fora. Tá, mas não faz no local apropriado. Não. E quando ele termina, ele ainda chama, ele avisa para tomar banho. Uhum. Então, isso é um assunto, é um ponto assim bem importante até para ele ir na escola, né? Às vezes até ele não deixa. Eu já cheguei a ficar perto dele, porque logo é uma coisa assim bem íntima, né? Mas eu cheguei a perto dele e ficava, ó, vamos agachar. Ficava segurando as mãos dele, ó, fazer a demonstração de como fazer. Era só ali naquele momento. Era momentâneo. Que ele fazia ali comigo, aí no dia seguinte ele já voltava a fazer novamente. Então tem que ser uma coisa rotineira até ele aprender a forma de fazer. Na verdade, assim, o que eu recomendaria vocês fazerem é buscar tirar esse pinico, né? Tentar fazer essa rotina do vaso. Porque transferir depois do pinico para o vaso pode ser um problema. Por mais Eu que sei. tenha esse problema dele dar descarga e tudo, mas ele depois você tem que ensinar duas vezes, né? Você ensina o pinico, depois você ensina no vaso. Então, isso pode ser um problema. E essa questão dele fazer o cocô pela casa também é um problema, né? Imagina, ele vai para a escola, isso não é um comportamento, isso é algo que afeta, assim, a qualidade de vida da família, né? E de todas as pessoas que vivem ali. Então, assim, não é realmente algo muito bacana. Então, é fazer esse treino do banheiro, né? Até teve uma outra live que eu falei muito sobre isso. Acho que foi a de Hot City 2. Eu falei com uma mãe que era uma criança que não fazia no vaso, ele só fazia, só que ele fazia na roupa. Só que ele não faz na roupa porque ele tem essa sensibilidade sensorial. Ele não quer que aquilo encoste na roupa, no corpo dele. Então ele não faz, tanto que ele termina e quer ir tomar banho. Eu sei. Né? Então é importante, até recomendo que você assista essa parte aí E acenda bem que a luz de fora. Pedir só para acender aqui a luz, que eu acho que você não está nem mais enxergando. Já não tô te enxergando mais, já tá no escuro. Não, é a pessoa que está falando comigo. Pronto. Vê se está de ver direitinho. Agora tá melhor. Então, assim, essa parte, ela é bem importante de vocês trabalharem, porque é uma coisa relevante até para ele, para a escola. Imagina se ele começar a... O que é interessante é, como eu lhe disse, que ele fica correndo pela casa. Consulta. Não, quando a gente vai para a consulta, que ele brinca com as crianças, ele vai para o banheiro. Ele corre para o banheiro, ele acha interessante o banheiro. Aí o meu medo é, quando ele está sozinho no banheiro, quando ele corre, que eu penso que ele está num lugar e ele está em outro, é dele brincar com a água do vaso. Ele gosta de lavar as mãos e deixa lá derramando. Dele pegar coisas do chão, que como criança pode ver nada interessante do chão, né? Que acha interessante, pega, coisas de botar na boca. Mas só que ele tem essa... Ele não gosta de se sujar.
Então, assim, pode ser que também ele não faça muito isso, porque ele não gosta de sushi. Ele tem essa, que a gente até brincou, né? Ele tem nojinho. Então, assim, Uhum. talvez ele não faça isso por causa disso. Mas, assim, tem que ter supervisão, né? Não tem jeito. Tem que estar acompanhando e tem que ter supervisão. E só uma curiosidade: o irmão de 5 anos usa o banheiro normalzinho, sem nenhum problema, ou também não? Ah, não, ele também usa o pinico, né, que você falou. Ele faz no pinico. O que foi interessante para mim é que ele não fez o xixi na fralda, porque quando a gente vai para fora, eu boto fralda. Tá. Porque de uma situação em público, dele fazer cocô, dele fazer um xixi e não Uhum. Não ter como sujar a lavar roupa, e né? tudo. Uhum. Pois ele pediu para fazer no vaso. Aí eu disse, você está de fralda. Então ele pediu para tirar a fralda para fazer o xixi no vaso. Pensa Uhum. numa alegria tão grande que eu senti. Eu acho assim que talvez vocês estão privando de certa forma ele pelo do banheiro, porque Sim. acaba sendo mais conveniente para vocês. Isso não é uma crítica. Eu sei que Uhum. as circunstâncias do dia a dia nos levam a de repente fazer determinadas coisas porque a gente não consegue. E outra Mas coisa, devido a certas coisas que o mais velho faz de importante, de interessante, uhum, que eu sei que faz bem para ele, o caçula sempre vigia, se policia, ele se enxerga no outro e faz também, ele entendeu? imita. Muitas coisas que ele conseguiu aprender Foi por foi causa do irmão. observando o irmão. Uhum. Isso é ótimo. É muito bom, maravilhoso. Só que assim, eu acho que vocês Eu acho devem. que seria muito, eu acho que ele teria muita dificuldade se ele fosse filho único. Uhum. Assim, eu acho que vocês devem organizar essa rotina de banheiro aí, até para já ensinar para os dois. Porque, igual eu te falei, igual vocês saem, tem que colocar a fralda. Daqui a pouco você não vai mais achar uma fralda que caiba no menino de 5, 6 anos. Então, Uhum. assim, é importante. E isso é uma habilidade, assim, muito importante para ele ir para a escola, para você conseguir qualquer vaga na escola, eles vão perguntar: olha, ele tá 100% desfraldado, ele vai no banheiro sozinho, ele consegue se higienizar. Então, assim, essa é uma habilidade, pré-requisito muito importante, até mesmo você pensando em conseguir uma vaga em escola, que isso é uma coisa muito relevante para o ambiente escolar. Eu Então é sei. importante ensinar ele a pedir para ir ao banheiro, e conseguir fazer com que ele aprenda todas essas coisas de lavar Não, as mãos, e eu tenho até esse ano para ajudar ensinar. eles, por quê? Porque até esse ano todos pelo menos têm que estar imunizados, né? E só não veio para porque já teve uma assinatura de se a gente concorda ou não da criança retornar, porque é para as crianças retornarem. Eu achei muito pequena e todos, como não estão vacinados, eu achei melhor eles continuar aqui em casa, o mais velho. Então, no próximo ano, com certeza, vai ser mais presencial. Sim, Então, eu tenho esse tempo também para ensinar. ajudar com eles aí. Uhum, Exatamente. justamente. Então, assim, você tem que colocar isso como top prioridade, essa questão do banheiro, né? De estar resolvido. E aí, todas as dicas dessa questão de banheiro, eu fiz no Hot City 2 com a mãe. Eu expliquei, Se eu você dei não tiver, exemplos. se você não tiver me vendo, mas não se preocupe, não, que eu estou te ouvindo. É só para mim. Tá. Então, assim, então isso é importante Olha, você assistir lá e pegar essas dicas da questão do é a banheiro. titia. Bora entrar? Não, titia. Só um instantinho. Bora? Tá. Titia tá conversando com a mamãe. É, é a titia. Vai banhar com eles? Só de um por um. Não deixa ser que eu tô conversando, tá? Tá, voltei aqui. Que agora é hora do banho. A cidade me vê. Tá, escureceu bastante aqui. Então, assim, então essa questão, assiste essa live que eu fiz.
dando dicas dessa questão do desfraude, que eu acho que vai ser muito... Não do desfraude, né? Do caso dele, não do desfraude. É o desfraude, de certa forma, né? Mas, vou ver todos os seus vídeos. Essa live, tá? Que tem. Oi, tudo bem? Então, assim... Então, isso é importante. Vai nisso. Outra coisa é que eu queria também aproveitar para te dar essa dica antes da gente encerrar. Não deixa de continuar estimulando, igual você está fazendo, ele a pedir aquilo que ele quer, ele aprender. Então, assim, deixa o máximo as coisas fora do alcance dele, não deixa ele pegar sozinho. Agora, não é o momento de ensinar independência e autonomia para ele. Agora é o momento de ensinar para ele comunicação. A única coisa de independência e autonomia que é fundamental nesse momento é a questão dele usar o banheiro sozinho. Certo. Mas assim, o resto, igual você falou, água, porque ele já tava falando quase que água. Aí agora ele já tá ficando, vamos dizer, mais preguiçosinho e não quer falar água da maneira correta. O que a gente vê? Ele tem as capacidades vocais para poder falar, porque ele emite sons, ele já fala algumas palavras. Então, ó, vamos intensificar isso. Vamos colocar ele pra ele tá ali, tá instaurado nele, entendeu? A gente só precisa puxar. E assim, tem crianças que nem isso tem, que não consegue nem vocalizar, ele consegue. Então, vamos cobrar dele realmente. Usar o irmão mais velho como modelo, a irmãzinha como modelo. Então, assim, para ele poder não deixar nada na mão dele. Para ele pedir muito, várias vezes, sabe? Ensinar para ele, por exemplo, as partes do corpo. Me mostra a sua cabeça, me mostra o seu olho, me mostra o seu nariz. Pois é, uma coisa bacana que uma das coisas bacanas que eu coloquei para eles, que ali tá até passando, é justamente vídeos educativos, de como falar cores, de como falar números, de até a parte do corpo, de escovar os dentes. É muito bacana esse videozinho que eu coloco. E são vários vídeos. E eles aprenderam muito. Pois questão do braço, então, até na hora que ele tá banhando. Até na hora do banho ele faz. Você vê que ele... O braço. O corpinho, passa na mão, ele vai se reconhecendo. Isso ajuda demais. Nossa, eu não conhecia antes, foi já há um bom tempo. E os três, quando os três estão dançando. Isso. E aí, assim. Fala os números. Agora, por exemplo, não preocupa tanto com número, com letra. O mais importante agora é você investir na comunicação dele. Dele, por exemplo, dele ampliar o repertório de coisas que ele entende. Dele ampliar as coisas que ele tem a compreensão. Então, por exemplo, ele sabe como que chama as coisas. Sabe que o copo chama copo. Sabe que a geladeira chama geladeira. Sabe que a cozinha. Ele sabe. Aí outra questão de copo. Ele sabe qual é o copo, sabe o que tem água, se tem suco. E questão de ser um pouquinho nojentinha, tipo assim, se eu sair com apenas um copo para os dois, se ele vê que eu dei água primeiro com o mais velho, ele não quer mais beber naquele copo. Ele quer beber primeiro. Ele não é bobo, não. Ele quer beber primeiro para depois, se quiser beber, bebe, mas depois de mim. Mas essas coisas, olha só, outra dica que eu quero te dar. Essas coisas, claro que tem coisas que são do autismo, tem coisas que são das falhas da parte sensorial dele, mas tem coisas também que vão ser dele. Eu não tenho autismo e eu também não gosto de beber no copo de ninguém. Então, assim, tem coisas que também são dele, que eu sempre tive essa fama também, de quando criança, de ser nojentinha, de ter nojinho. Eu sempre tive essa fama. Então, assim, a gente também precisa ver isso, que tem coisas que são dele, tem coisas que vão ser dele, que são características dele. Porque eu acho que seria interessante ele aprender a compartilhar. Entendeu? Então, mas ele pode... que essas coisas, né? Que seja assim, só dele. Isso, mas ele pode, por exemplo, compartilhar outras coisas. Outras coisas.
Isso, não necessariamente precisa ser o copo, precisa ser a comida que tá no prato dele, entende? Então, assim, tem coisas que são dele também, que a gente também tem que respeitar isso e Eu também sei. não comprar essas brigas, entende? Mas estimular a linguagem dele, estimular a fala dele, estimular o vocabulário das coisas que ele conhece. E isso sim são coisas que você tem que estimular. Então, assim, as coisas da casa, sempre tá nomeando as coisas. Isso aqui é o copo, me mostra o copo. E assim, eu quero que você faça de uma forma que ele consiga mostrar para você o que ele sabe. Então, por exemplo, ele assistiu o vídeo das partes do corpo, quando estiver no banho, pede para ele, me mostra seu braço, me mostra seu ombro, me mostra o nariz, me mostra o seu olho. Agora, cadê o olho do irmão? Cadê a boca da irmã? Não só no próprio corpo, mas no corpo das outras pessoas. Isso é importante também. O que a gente está trabalhando? Linguagem, vocabulário. Eu quero que ele tenha. Quando foi na hora da vacina, que era a gotinha, ele observou e viu que era na boca. Ela abre a boca, ele falou, abre a boca. Aí eu falei para ela, você entendeu o que ele disse? Não. Aí, pois é, porque o que ele diz são sons parecidos. Ele disse, abre a boca. E aí você tem que. E ela não entendeu. E aí você tem que. E ele abriu a boca. Pois é, ou seja, o que ele mostra pra gente? Ele tem a linguagem receptiva, ele entende. Mas ele não consegue falar isso. Ele não consegue falar de uma maneira que seja inteligível por todas as outras pessoas. Vocês entendem porque vocês já estão acostumados. Devido ao convívio. Exatamente. Por isso que você tem que fazer treinos com ele. Então vamos falar boca, boca. Deixar ele ver sua boca, mostrar para ele e ele treinando e fazendo isso aos poucos. Você vai e reforçar muito, assim, elogiar muito, dar acesso a coisas que ele gosta. Então é importante, assim, dar esse modelo correto para ele. Porque a habilidade de fala tá embutida ali nele. Tô vendo que tem boa linguagem receptiva, ou seja, ele entende o que as pessoas falam com ele. Se pedir para ele abrir a boca, ele vai abrir a boca. Se pedir para ele trazer um copo, provavelmente ele vai trazer um copo. Se pedir para ele tirar a roupa, ele vai tirar a roupa. Mas falta ele justamente falar. E alguns sons, claro que eles vão, alguns sons mais difíceis vão sendo, ele vai adquirindo isso com o tempo. Então, assim, som mais difícil, por exemplo, pra, crá, esses sons. Questão do R e o L, né? Exatamente, que misturam duas consoantes, né? Prato, Ai, gente, só que eu quero lembrar, não tá vindo exemplos. Ele tem um som próprio também, como ele tá fazendo agora. Tá. Ó. Mas às vezes, o que é isso? Às vezes são o quê? São movimentos repetitivos que não tem função nenhuma, entendeu? Que ele faz. Ó. Oi, titia. Oi, tudo bem? Olá. Beijo pra você. Olá. Pronto, vai banhar. E é beijoqueiro. Então, ele assim, é carinhoso. Igual a Letícia tá falando aqui, ó. Realmente, ele tem muito potencial. Então, assim, precisa treinar esses treinos mais repetitivos. Então, água. Você quer água. Eu faço isso. Exatamente. Continua fazendo. Então, assim, de outras palavras, mamãe. Vamos falar, mamãe. Ele chama mamãe quando quer alguma coisa. Maravilhoso, mamãe, isso já é maravilhoso. Mamãe. Mas quando ele não, quando é outras coisas normais, ele nhanhan. Mas quando ele quer alguma coisa, ele chama mamãe. Olha o tanto que ele sabe. Só que às vezes ele tá ficando vamos chamar de preguiçosinho, mas não seria preguiçosinho. Mas assim, ele fala na hora que ele quer, muitas vezes. Na hora que tem algo que é do interesse dele. Se você, ele passa algo pra ele, ele fala direitinho. Entendeu? É o que eu observo. Questão do papai, ele fala cacá. Eu acho que se ele falou papai, foi umas 3 vezes. Pronto, e nunca mais. Ensinar. E aí, por exemplo, só atender
Vocês podem fazer o seguinte. Não, a gente só vai atender e dar pra ele o que ele quer quando ele falar papai direito. Nem que seja o pá, nem que seja o pá, mas não cá. Ao invés de falar o pá, ele tá falando cacai, por exemplo. Mas só atender na hora que for o correto, porque ele sabe falar. Só que se vocês atenderem... Só questão de treino, né? Exatamente, porque se vocês ficarem atendendo mediante ele falar o cacai, por que ele vai falar papai correto, sendo que cacai também funciona? Porque na hora que ele falar isso, eu digo, ó, papai, cacai não, papai. E ele continua, cacai. Cacai, como se ele não desse muita importância no que a gente está dizendo. Ele nem olha pra gente. Mas é porque há muito tempo ele já conseguiu o que ele queria com o cacai. Ou seja, ele aprendeu que papai é igual a cacai. Ele chama de cacai. Entende? E agora a gente vai precisar estabelecer uma nova relação, que é ele falar, a gente só atender e só fazer o que ele quer mediante o papai. E aí isso é treino e reforçar muito os adequados, justamente. Falou que seja o pá, ao invés de cá, se ele falar só pá, você já... Ah, muito bem, papai, isso mesmo que ele tenha falado só o pá. Sempre elogiar, né? Exatamente, elogiar, dar acesso que ele quer, dar beijo, fazer festa. Eu tô vendo que ele gosta do que a gente chama de reforço social. O que é o reforço social? Atenção, ele gosta de atenção. Ele gosta de beijo, ele gosta de abraço. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. É um menino que tem muito potencial para dar pra gente. Só precisa de treino. E muitas vezes é um treino assim, ó. 10 segundos, 15 segundos você faz isso, pronto, acabou. Você vai fazer outra coisa. Mas tem muitos dias que eu fico muito cansada, sobrecarregada. Cansada e sobrecarregada. Por quê? Porque é casa, sim, é crianças, outros filhos, é coisas de fora que só a mãe tem que resolver. E às vezes os três querem aquela atenção ao mesmo tempo e às vezes você tá indisponível ou então tá exausto porque não aguenta. Tem hora que eu tenho que me esconder dentro do banheiro. Eu acho que eu já vi um comentário de outras mães sobre isso, de se esconder dentro do banheiro. Eu sei, não é fácil. Não é fácil. E assim, o que eu posso te falar? Nesses momentos, tira ali 5 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, respira, sabe? Faz assim uma respiração, conta até 10. E aí, assim, vai tirando alguns intervalos nesses momentos loucos que eu sei que é extremamente cansativo. Às vezes o que eu faço é uma caminhada. Saio, faço uma caminhada, tento para tentar respirar um pouco. Que aí é quando o pai chega e aí você sai um pouquinho. Exatamente. Então, assim, busca sair, busca dividir essas responsabilidades com o pai quando ele chega. Porque, assim, por mais que o pai chegue cansado do trabalho, é um trabalho diferente. Estar com os filhos é um trabalho diferente. É um trabalho que é, assim, pelo menos 12 horas por dia, 15 horas por dia, que é o momento que eles estão acordados. Então, justamente, o tempo que ele tem só esse, é o da noite e de manhã cedo. Exatamente, mas tenta esses momentos dividir com ele, para ele poder fazer essas coisas, porque assim, é um trabalho diferente. Por exemplo, ele chega muitas vezes cansado fisicamente e emocionalmente do trabalho, mas o estar com os filhos aí é um trabalho diferente. Então, assim, só de mudar de cenário, mudar de ambiente, no caso, vocês dois, ele muda de cenário, muda de ambiente, porque ao invés dele estar no trabalho, ele está com os filhos. Você muda de cenário, muda de ambiente, que é quando você, por exemplo, sai um pouco de casa e vai fazer outras coisas e vai espairecer a mente, parar de ouvir barulho de criança, parar de ouvir grito de criança. Isso é muito cansativo, eu sei disso, porque eu também passo por isso. E eu também fico extremamente cansada, também quero fugir, entrar em algum lugar, colocar um fone de ouvido, porque eu já não tô aguentando mais gritos, eu não tô aguentando mais, por exemplo, meu próprio filho é autista, faz essas estereotipias dele, então assim, você tá cansada. Então assim, mudar de ambiente é fundamental para que você possa voltar com mais força, com mais disposição. Porque não tem como, é treino realmente, são treinos. E assim, esses treinos que você vai fazer, não tem fonoaudiólogo e terapeuta no mundo que vai substituir. Por quê? Porque ele não vai ficar o dia inteiro na terapia, você concorda comigo? Justamente. A não ser que você tenha dinheiro e tenha oh, meu Deus, para contratar
para ele ficar 12 horas por dia na sua casa. Normalmente não tem. Deu-me livre. Dinheiro. Mas você entende que nem as famílias que têm muito dinheiro vão ter isso. Nem o Marcos Mion da vida vai ter um terapeuta na casa dele o dia inteiro, sabe? Não, porque muitas vezes não vai ter esse profissional para prestar esse serviço. Porque logo... E justamente, logo não é só isso que o filho precisa. Ele precisa do pai e da mãe. Havia outras pessoas que vai estar ali com pena. Não tem. Exatamente. Não tem que jeito. Substituir. Então, assim, a melhor coisa é respirar, é viver cada momento, não ficar ansiosa pra, meu Deus, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não vou dar conta. Vai uma coisinha de cada vez. E devido a esse trabalho grande, né? Com esses 3. Sim. Tem gente que já pediu, tu não quer me dar um desses meninos, não? Eu disse, não. Nem que eu tivesse 5, eu não dou. Mas eu acho que 3 já tá bom, viu? Tá bom. Não, eu já terminei com 3. Eu acho que já tá bom de fechar a fábrica. Eu acho que 3 com certeza, já foi fechada. Então, assim, mas assim, saiba que esse treino que eu tô te falando, que eu tô te ensinando, essa coisa do banheiro, assiste lá a live que eu fiz. Mas esses treinos que eu tô te falando pra você ir modelando, ensinando ele, reforçando muito ele quando ele fala de forma adequada. Isso que eu quero te dizer é que não tem fono nenhuma, não tem terapeuta nenhum no mundo que vai substituir. O terapeuta, ele vai muitas vezes te orientar do que você vai fazer. Ele vai fazer alguns treinos com ele também, a depender da quantidade, da carga horária, que no SUS a gente sabe que é pouca. Mas não tem substituição. Vai ter que ser você e seu marido. Com certeza. Eu sei que é pesado, é cansativo, mas não tem como ser outra pessoa. Por mais mesmo se quiser uma resposta, né? Um retorno. Exatamente. Treinar. Treinar o tempo todo. E assim, pensa que no ano que vem, eles indo pra escola, já vai dar uma melhorada pra você. Você já vai... o que eu penso, dessa forma. Todo mundo tá vivendo, cada um com a sua realidade, uma dificuldade maior com a pandemia, com as crianças fora da escola. Mas pensa também, nesse momento agora, que a gente tá em agosto, quase setembro, um momento de você preparar para ele chegar na escola mais pronto e podendo aproveitar mais daquele ambiente escolar. Porque também não adianta ele ir para a escola por ir. Então, assim, dele tá mais pronto para ele poder aproveitar desse ambiente escolar, do que a escola tem para oferecer para ele. Então, assim, não deixa de dar importância para essa questão do banheiro e essa questão da comunicação dele. Porque senão ele vai chegar na escola, as pessoas não vão entender ele. Eu acredito nisso, porque até o mais velho, porque devido ao treino que eu estava fazendo em casa, devido ao acompanhamento com a fono, que ele não fazia uma frase curta, nenhuma frase curta ele não fazia. Mamãe, água não. E é sempre na terceira pessoa, o mais velho, que de 5 anos. O Enzo quer água, não. O Enzo não quer. Mamãe, eu quero água. E assim eu fui ensinando, hoje já, todo dia, toda hora, ele faz frases longas. Tá vendo o poder que você tem na mão? O poder do seu ensino, mesmo que você não seja uma fonoaudióloga, mesmo que você não seja uma terapeuta. E ele já ensina a forma de falar. Eu observo ele falando com a irmãzinha caçula, ele falando com a de 4 anos, como caçula. Eu observo. Por isso que eu sempre estou assim, mas com aquela observação, questão do mais velho, porque eu sei que vai ser aquele apoio, aquela ajuda para os caçulas. Ele vai ser o modelo para o irmão também. Justamente, porque eu observo os dois. Os dois, eles se espelham muito nele. E olha que maravilha, o seu filho tem... Oi, Edneia, obrigada. Edneia, eu falei de você agorinha. Eu fiz uma aluna minha que ajuda muitas mães. Eu fiz uma entrevista que você vai amar, Edneia. Depois nós vamos nos falar. Me dá um oi lá no Zap, que depois a gente vai se falar. Que eu fiz uma entrevista que você vai amar, que vai ajudar muito seu filho.
que ela tem um filho autista, assim, que tem um repertório gigantesco, mas tem seus probleminhas na parte socioemocional. Então, eu tava numa entrevista com uma profissional dos Estados Unidos, um conteúdo que eu acho que vai ajudar muito o filho dela. Mas retomando aqui, o que acontece? O seu filho tem uma capacidade que é fenomenal para ele construir outras habilidades, que é a imitação. Ele imita o irmão. Então, o irmão é um mini professorzinho. Com certeza. Mais novo. E tem muitas até para fazer coisa errada. Pois é, até para fazer o que não deve. O mais velho aprendeu agora a ficar de cabeça para baixo. E agora o caçula tá fazendo. Mas isso é maravilhoso, a gente tem que comemorar, porque muitas crianças não têm essa capacidade de imitação. Então, assim, quando as crianças têm essa capacidade de imitar, isso ele imita muito animais. Pois é, mas quando a gente fala assim, ele imitar o irmão, ele imitar você, ele imitar a irmãzinha, ele aprender coisas através da imitação, porque é através da imitação que as crianças aprendem. Então, assim, ele ter isso é maravilhoso. Você não tem ideia de quanto muitas vezes a gente demora até a gente ensinar a criança a imitar, para daí a gente construir outros repertórios. Então, assim, isso é maravilhoso. Isso já é um ajudante a mais que você tem. E você conseguiu... É o meu braço direito. Direito, exatamente. Você conseguiu ensinar para o mais velho. Então, assim, olha o poder que você, intuitivamente, muitas vezes sem o conhecimento, sem a formação ali, intuitivamente, você foi ensinando aquilo ali. Então, assim, você tá no caminho certo, você tem 2 meninos que tem muito potencial, só precisa ser trabalhado. E você tem o poder, mas também te deu o direito de... Tem dias que eu não tô bem, ou tem momentos que eu não tô bem, de respirar, de dar sua caminhada, de sair para esparecer, de botar o marido para ajudar também. Então, assim, você tem esses momentos, tire essas válvulas de escape para você também. Bote o marido para assistir essa live. Vamos pensar em trabalhar na questão do banheiro. Isso vai ser fundamental. Tá? Fundamental. Exatamente. Então, assim, pense nisso, depois assista isso aqui de novo, assista a live, foi o Hot City 2 que eu fiz, que eu falei muito de desfraude. Eu fiquei muito tempo falando com a mãe, elaborando um plano para a criança parar de fazer cocô na roupa e fazer no vaso. Era uma criança, inclusive, que tinha mais dificuldade que os seus, tinha mais questões sensoriais do que eu conseguiu, né? Vamos ver se ela vai conseguir. Ela tá treinando. A gente acabou com ela, acho que foi sábado. Então, assim, ela tá treinando e ia colocar pra ação. Mas, assim, outras diversas mães já conseguiram com essas dicas e com essas técnicas. É super possível, porque esses meninos têm muito, muito potencial. Os seus meninos têm muito potencial. Eles precisam melhorar e trabalhar as coisas, mas potencial eles têm. Então, assim, segue nisso, pega essas dicas, pega essas coisas que eu tô falando, dá o modelo para ele, vai ensinando, porque ele tem que se fazer compreendido. Porque a minha preocupação é de chegar na escola e as pessoas não entenderem ele. Com certeza. E isso vai ser outro ponto também fundamental para o sucesso dele na escola, para o relacionamento dele com as outras crianças. Então, isso aí vai dar base para outras coisas. Então, eu queria que questão do caçula na creche, ou então não só na creche, tanto em casa como fora, em qualquer lugar. É só aquele controle da força dele. Porque outras crianças não vão entender que ele está brincando. Esse controle da força, o que acontece? Isso acontece por questões sensoriais que ele tem. Então, assim, eu prometo que vou buscar gerar conteúdos aqui, porque esse negócio, a parte sensorial tem sido... Por isso que eu fui estudar sobre isso, porque a gente via esse grande problema de sensorial. Isso é desenvolvimento infantil. E a criança, ela tem o desenvolvimento da linguagem, ela tem o desenvolvimento sensorial, ela tem o desenvolvimento social. Isso acontece por questões sensoriais. Porque devido a esse movimento com a mão, que ele gosta muito de estar fazendo esse movimento. Ele tem o flapping, na verdade, né? Isso é uma estereotipia. Movimento repetitivo, a gente chama de flapping. Ele tem esse movimento, assim,
que muitas vezes ocorrem por questões sensoriais, outras vezes não. Nesse caso dele, a gente vê que tem um pezinho na parte Pois é, era sensorial. uma das dicas, uma das, né, dicas que eu queria para ajudar ele justamente nesse controle da força dele. Para não ter que machucar ninguém machucar ele de uma forma de entender ele de forma errada. O que a gente vê com relação a isso? Você tem que continuar ensinando para ele o que pode, o que não pode, intervir ali no momento que acontece. O que a gente vê? Que nós temos aí, como parte do nosso desenvolvimento sensorial, algo que se chama nosso sistema proprioceptivo, que é a maneira como eu sinto meu corpo no universo. Eu senti as partes do meu corpo, eu senti o meu braço, eu tô sentindo as minhas pernas, eu tô sentindo os meus pés. As crianças que muitas vezes têm uma hipossensibilidade, ou seja, elas sentem de menos. E para compensar essa desregulação de eu sentir de menos, eu tenho esses movimentos para me dar um input de tipo assim, nossa, preciso sentir meu corpo, preciso sentir meu corpo, preciso sentir meu corpo. E aí é muitas vezes onde ele faz isso. Tentem conseguir ver se vocês conseguem um encaminhamento no SUS para um terapeuta ocupacional. Isso é muito importante para ajudar nessa parte de desenvolvimento sensorial. Mas... Em questão do terapeuta ocupacional, dá umas 20 sessões, não é isso? Mais ou menos umas 20 sessões? Eu não sei em números de sessões e tudo, mas assim, geralmente, quem trabalha nessa parte sensorial é o terapeuta ocupacional. Mas claro que, por exemplo, na escola, na educação infantil... Eu cheguei a conseguir, mas... devido ao Covid, não tem sala. Tá só no aguardo. Sim, mas o que acontece? Só conseguiu, mas só aguardando um telefonema para poder liberar uma sala. Exatamente. Só isso. O que acontece? Mas independente do terapeuta ocupacional, assim como na fala, a parte sensorial, ela também precisa ser estimulada em casa. Porque assim, uma coisa é terapia de integração sensorial, e isso é feito pelo terapeuta ocupacional. E continua em casa. Mas outra coisa é estimulação sensorial. Estimulação sensorial, por exemplo, nas crianças de educação infantil. Que agora, se ele estivesse indo para a escola, por exemplo, com 4 anos, ele ia estar na educação infantil. Na educação infantil, é um período onde a gente trabalha muito o desenvolvimento sensorial da criança. Por isso que a gente faz muita atividade com tinta, com massinha, com fazer uma receita e colocar a mão, ir para o parque... Tudo isso a gente está trabalhando o desenvolvimento sensorial da criança. Em cada área diferente. Prometo que eu vou postar aqui como linha de conteúdo editorial essas dicas de atividade de desenvolvimento sensorial. Então, que fique claro aqui. Agradeço. Imagina. Vou trabalhar nisso. Que fique claro aqui para os terapeutas ocupacionais que eu não estou fazendo exercício legal na profissão. Porque eu não estou fazendo terapia de integração sensorial, que é exclusiva do terapeuta ocupacional. Eu estou dando dicas de desenvolvimento sensorial. Todo profissional que trabalha com crianças deve entender, como eu sempre falo. Autismo, se essa é a sua população-alvo que você atende, como é o meu caso. Desenvolvimento da linguagem, porque faz parte do desenvolvimento infantil. Desenvolvimento sensorial, porque faz parte do desenvolvimento infantil. Desenvolvimento motor, porque faz parte do desenvolvimento infantil. Desenvolvimento social da criança, porque faz parte do desenvolvimento infantil. A gente não pode querer pegar a criança, partir ela em pedacinhos e pegar ela ali e falar, não, eu sou terapeuta ocupacional, eu vou pegar só essa parte. Eu sou psicóloga, eu vou pegar só essa parte. Eu sou da educação, eu vou pegar só essa parte. Para com isso, gente. A gente precisa ter uma visão sistêmica da criança como um todo. Porque tá tudo integrado. Uma coisa reflete na outra. A gente não pode fazer isso. Com certeza. Como parte de entender de desenvolvimento infantil, o desenvolvimento sensorial faz parte, a linguagem faz parte, as outras áreas faz parte. O desenvolvimento motor depende do desenvolvimento sensorial, eles andam em conjunto. Por isso que eu sempre fui estudar sobre isso. Porque o meu filho, por exemplo, ele é uma criança que tem essa força, igual seu filho. Bate forte demais, passa pela gente, quase derruba. Eu entendo você. É, desse jeito mesmo. Eu sei, eu vivo isso dentro de casa, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu te entendo. Então, assim, por isso que eu fui estudar sobre isso, porque eu falei assim, gente, se não for eu,
só tem Quem que vai, né? Exatamente. Então, assim, mesmo eu, que sou uma pessoa que, graças a Deus, tive os recursos, tive os profissionais, estou numa grande cidade, mas nem assim eu arranjei os profissionais. Não só para te dizer que não é só questão de classe social, de CEP, sabe? De onde você vive, não. A gente tem uma escassez de profissionais. Então, assim, essa questão de dicas de desenvolvimento sensorial, pode deixar que eu vou dar essas dicas aqui, vou ajudar vocês todos que estão assistindo aí, mesmo os profissionais que às vezes são de outras áreas, mas que precisam ter esse conhecimento, porque para a gente trabalhar com a criança, a gente precisa ter essa noção como um todo. Então, eu vou deixar esses conteúdos aqui. Foca nas coisas que eu te falei, nas dicas que eu dei, assiste aquela live da questão do banheiro e continua acompanhando aqui que eu vou te ajudar nisso, tá bom? Tá bom. Vai me dando notícias pelo direct que eu quero saber como que estão indo as dicas. Tá bom. Beleza? No decorrer dos dias. Me manda. Beleza. Pode me mandar, pode ir tirando dúvidas que eu respondo todos os meus directs, tá bom? Tá bom. Beijo, viu? Eu amei. Fica com Deus. Prazer foi meu. Beijo nos seus pequenos, tá? Fica com Deus, estamos juntos aí. E pode ter certeza, continua fazendo o que você tá fazendo, que você tá indo muito bem, tá sendo muito sucesso e as coisas só vão tender a melhorar. Deus lhe ouça. Não, ele vai ouvir sim, pode ter certeza, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, me manda notícias, tá? Tá bom. Tchau, pessoal. Obrigada.